Vamos lá, começar aí, pessoal. Então, mais um dia, peguem o livro de vocês aí, por favor, e abram na página 46. Tá? Então, pessoal, continuando com mais uma aulinha, né? E aí é o seguinte, nós estamos trabalhando, somente esse período que está mais complicadinho, e o que a gente precisa? Eu sei que grande parte de vocês não conseguem ter acesso ao software, né? Conseguem aí ter acesso ao Moodle. O que vocês precisam fazer? Quando eu pedir alguma coisa, tenta ir treinando em outros softwares. Hoje a gente vai ver um outro tipo de programa, vamos dizer assim, de edição online. É mais sistema, né, de edição online. E aí, quando vocês receberem, tiverem o exercício, procurem fazer com o que vocês têm em mãos, né? É evidente que às vezes é mais complicado, né? Mas procurem tentar trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Com as possibilidades que nós temos. Outra coisa, pessoal, quando eu repito alguma coisa, é porque com essas aulas à distância, né, torna-se ainda mais complexo estar passando para vocês algumas coisas. Então, nós temos muitas vezes aí que repetir alguns conceitos, tá? Então, é mais por isso mesmo, tá? Bom, outra coisa que eu queria que vocês começassem a analisar também, na próxima aula a gente vai trabalhar com muito mais ênfase isso aí, são a questão dos templates, tá? O que é um template? Primeiro de tudo, né? Um template, ele é uma estrutura de um site. É como se fosse um site já pronto e vocês, né, vocês fossem fazendo apenas pequenas alterações, né? Ele já vem com um posicionamento legal, já vem com uma estrutura pronta. Tem alguns para baixar, mas o ideal é nós estarmos criando o nosso. Já economiza bastante trabalho, tá? Economiza um trabalho grande de vocês, você deixando uns templates prontos, tá? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o planejamento do site, né? Como é que se planeja um site, né? Então, como um site é planejado, tá? Primeiro, você vai ter que atender a demanda de quem está te pedindo o site, seja você mesmo, né? Muitas vezes, ou então seja o cliente final. Grande parte dos sites hoje, eles já têm uma estrutura meio pronta, né? Eles já tem ali, eles seguem uma estrutura meio que padronizada. Então, então assim, seguir este padrão é muito importante, tá? Por quê? Porque tem padrão de cor, padrão de layout, o padrão de tamanhos, tudo isso nós acabamos seguindo uma norma. Mas não é uma regra, evidente que não é uma regra que tem que ser seguida, mas é indicado, tá? Outra coisa, assim, eu já falei para vocês, dificilmente um site é aprovado de primeira, né? Dificilmente vocês vão chegar, levar o site lá para quem pediu e ele vai chegar e vai falar, pode publicar. A gente sabe que não é assim. Geralmente vai ter várias outras ações que vocês vão ter que fazer. Por isso que um site você planeja, você nunca vai conseguir já planejar e publicar de uma vez, tá? Sempre vai ter alguma coisa para ser feita, tá bom? Outra coisa, né, que a gente precisa, às vezes nós estamos tendo aula de Muse, ou quando eu peço para usar, igual a aula passada, o Spark, ou hoje o Wix, vocês vão ter uma dúvida assim de por que eu tive que aprender os códigos se já vai vir tudo pronto, né? Não vai vir tudo pronto. É raro às vezes que a gente pega pronto, tá? Geralmente a gente vai
Vai pegar ali e vai pegar no código. Mesmo quando você baixa um template, você vai pegar o código e vai fazer alteração. Você não vai pegar ali e vai pegar e tentar modificar visualmente igual o Muse faz, tá? Mas você vai ter que entrar no código, você vai ter que entender esse código, né? E fazer a modificação via código, tá bom? Bom, então hoje o objetivo é tentar criar o layout do nosso site e tentar manter uma estrutura. Tentar manter ali, pelo menos tentar chegar a uma estrutura. E também fazer a criação através de um mecanismo online, né? Então, através ali de um outro site, hoje nós vamos usar o Wix, por exemplo, nós vamos fazer nossa criação, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá dar uma olhada no Muse, né? Então, quando a gente abre o Muse, a gente já abriu o Muse algumas vezes. Quando nós abrimos o Muse, né, ele abre esta tela maravilhosa e aí a Adobe ela segue umas padronizações de área de trabalho, umas padronizações de uso, tá? Então, vocês vão notar que a Adobe ela sempre tem um padrão de trabalho. Então, você vai abrir aqui, vai aparecer geralmente nessa primeira tela alguns sites que vocês já tenham feito, né? Que é os sites de exemplos, aqui novo e abrir se você tiver criado algum. Vamos clicar em novo, a gente já viu alguma parte aqui. A largura, você pode deixar esse padrão de 960 e a altura, pessoal, você deixa aqui como essa configuração mesmo, tá? Que você pode ir aumentando ela. Outra coisa, pessoal, esse aqui, ó, largura de fluidez, é para criar um design responsivo, tá? Então, nós deixamos ele em largura de fluidez, porque aí ele cria um design responsivo para nós, tá bom? Bom, vou dar um ok, depois eu vou falar mais separadamente de cada um desses itens, mas vamos dar um ok. Ele vai abrir duas coisas essencialmente. Uma aqui, ó, uma página escrita início e uma página escrita site mestre. Primeiro, iniciar a página inicial, você pode mudar, fazer o que você quiser, tá? E a página do página mestre é uma página que você vai fazer qualquer criação, você vai criar alguma coisa, tá? E aí vai aparecer em todas as outras páginas que você criar. Então, o site mestre é para você, por exemplo, criar fundo de site, você pode criar, por exemplo, menus, essas coisas assim, que vai usar em todos os outros, tá? Uma estrutura, por exemplo, é como se fosse o esqueleto do site, tá? Então, a gente vai usar ele bastante. Quando vai fazer estruturalmente. Bom, pessoal, então eu falei aí na página 47, ele vai falar sobre o design responsivo. O que isso quer dizer, né? O que quer dizer ser um design responsivo? Já falei algumas vezes para vocês, mas é sempre bom estar especificando, tá? Um design responsivo, pessoal, é todo aquele que você vai criar ele vai se adequar ao seu dispositivo. Então, quando ele se adequa ao seu dispositivo, ele vai ali, você vai abrir ele num computador gigante, numa TV, e abrir ele no celular, ele vai abrir da mesma maneira, tá? Então assim, então, quando você sabe que você vai ter que usar um design responsivo? Hoje, sempre, né? Por quê? Porque cada vez mais nós não sabemos qual dispositivo será utilizado para abrir o nosso site. Então, nós vamos aí, nós vamos
trabalhando não sabemos ainda, né? Quando você vai desenvolvendo, né? Você não sabe qual vai ser o dispositivo que vai vir a abrir o seu site, tá? Outra coisa é o tipo do site que você vai fazer, né? Seu site ele pode ser on-page ou multi-page. O que isso quer dizer? Ser on-page ou multi-page? Ele pode ser um site que ele vai ser uma página apenas, tá? E aí, como é que você vai trabalhar? Você vai criar toda a sua estrutura em apenas um site, em apenas uma página, perdão, né? Tudo em uma página só. Ou então, o sistema de multi-page, você vai fazer ele, qual é o normal, em várias páginas, tá bom? Bom, outra coisa é você ter o mapa do seu site. Aí, o que eu quero de vocês agora? Eu vou dar um tempinho, tá? Para vocês pensarem um pouco. E vocês vão me responder três coisinhas. Na verdade, bom, esse último aí, pessoal, vocês é, vocês vão ter que, vocês podem, quem não tiver, lógico, software, vocês podem desenhar num caderno, numa folha, onde vocês acharem melhor, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês, para a gente fazer aí. Vai lá, galera.
Lá, pessoal, já deu tempo, né? Bom, galera, então, foram questões bem simples, né? Questões que vocês já têm um conhecimento prévio, tá? Que a gente já até fez, né? E aí mais, para ver se vocês entenderam mesmo. Pessoal, agora a gente vai começar, nós iremos começar a projetar o nosso site, né? Como nós vamos fazer para projetar esse nosso site, né? Como é que nós vamos trabalhar da melhor maneira esse nosso site? Vai depender muito do que vocês vão utilizar, né? Do que vocês vão preparar como uso, tá? O site, igual se você fizer um site on-page, tudo numa página só, ele vai ter uma simplicidade maior, né? Até você poder ter um site ali bem mais completo. E aí, um dos mecanismos que nós podemos usar é o Wix, tá? O Wix, ele roda totalmente online. Vou abrir aqui o meu para vocês. Então, você entra no site wix.com.br. Você faz um cadastro bem simples, tá, pessoal? Você vem aqui, ó, eu já tenho. Então, você pode clicar aqui, ó, comece já. Vai digitar um e-mail, 2 vezes seu e-mail e 2 vezes a sua senha. Eu já tenho, vou fazer o meu login aqui. Só difícil lembrar qual senha eu coloquei aqui. Tá. Bom, aí vou abrir aqui. Aí aqui, ó, esse aqui, todos os sites webs que a gente tem, eles vão ter um painel, tá? Então, e aí o Wix é o seguinte, pessoal, ele tem essa versão que vocês estão vendo, que é a versão grátis, e ele também possui uma versão paga, tá bom? Então, ele possui uma versão aí que é paga, tá? Que você pode ali utilizar, né, com mais, qual que é, principalmente, a diferença entre uma e outra? A diferença é que na versão paga, é evidente, o painel é bem mais completo, dá para fazer bem mais coisas, tá? Então, então, assim, vocês vão notar, e mesmo sendo um painel simples, tá? Dá para fazer bastante coisa. Eu vou entrar em um que eu tenho, que eu fiz em aula, vou clicar aqui, ó, vou clicar Nações e clica aqui em editar o site, tá? Já abri. Vocês vão notar que o Wix ele é um painel bem simples de trabalhar. Mas, assim, é evidente, pessoal, que nós não vamos conseguir usar o Wix para tudo, tá? Tem, tem coisas ali que o Wix ele não vai conseguir suprir as necessidades. Então, tem algumas poucas coisas que vocês não vão conseguir fazer dentro do Wix, tá? Tá pedindo para atualizar, não vou atualizar. Ó, então, ó, aqui na lateral, na esquerda, você tem as ferramentas, tá? E aqui no meio é a construção da sua página. O editor, ele lembra muito o editor normal, né? Ele lembra muito o editor aqui do próprio Moodle. Por quê? Porque a gente fala que ele é um editor clique e arrasta. Então, por exemplo, se eu quiser mover aqui, ó, essa imagem, eu posso clicar nela e arrastar para cá, ó, tá? Se eu quiser mover esse botão, clique e arrasta para cá, tá? Aqui você tem os menus, ó, ele é bem simples, e a todo momento você pode visualizar. Visualiza como é que ele vai ficar, olha aqui, o menu responsivo, tá? O Wix,
vocês têm que tomar bastante cuidado, porque o Wix, ele tem a opção de não ser responsivo, tá? Então, você tem que tomar bastante cuidado na hora que você for trabalhar aí com o Wix, tá? Então, ele te dá essa opção de não utilizar o design responsivo, tá? Não é o ideal, né? O ideal é a gente trabalhar sempre com responsivo, porque a gente consegue ter mais qualidade ali no dia do nosso trabalho, tá? E também, além de ter essa qualidade, você consegue ter um menu melhor. Aqui, ó, tem os submenus, ó, subpáginas, tá? O site eu tinha feito para colocar as aulas, né? Então, no final das contas, acabou ele ficando, não tendo tempo de melhorar. Outra coisa, pessoal, vamos supor que você está fazendo aqui, né? E aí você quer mudar, né? E você está usando a versão gratuita, tá? E aí você quer tornar esse site profissional. Qual que é o problema da versão gratuita? O problema da versão gratuita é quando você vai publicar, ele vai colocar o nome do seu site, aí ele vai colocar .wixsites.com.br. Lá as outras ferramentas também são assim. Então, então vocês também, com outras ferramentas de edição, vocês também vão ter esse mesmo empecilho ali, tá? De trabalho, né? Que é o de quando vai fazer a publicação, ele tem que colocar o nome Wixsites, ou WordPress, ou Blogspot, no caso do Google. Como você vai diferenciar isso, tá? Você tem que comprar um domínio. Você pode vir aqui, ó, na opção Conecte a um domínio. Ou então, quem não tem, clica aqui, ó, obter um domínio, tá? Aí você pode comprar um domínio. Lembrando que, quando você compra um domínio, ele não é seu assim, tá? Como assim ele não é seu, pessoal? Quando você adquire um domínio, ele é um aluguel. Você tem que pagar todo ano uma taxa para poder utilizar, tá? Então, não é que você comprou o domínio, ele vai ser seu eternamente, tá? Mas, lógico, geralmente quando você cria um domínio profissional, você quer ter ele durante bastante tempo, né? Você quer ali utilizar esse domínio durante bastante tempo, tá? Então, por isso que quando nós pensamos em utilizar um domínio, a gente já pensa num nome que não vai mudar. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Será que vamos ver se alguém sabe responder. Tem muito site que sai do ar. Como assim sai do ar? Por exemplo, eu vou lá. Agora, na época de eleição, é muito presente isso aí. O candidato X, ele vai e ele cria o site dele lá. Então, ele vai e cria o site, e aí acabou a eleição. Não tem mais o porquê ele ter aquele site lá no ar, correto? Então, não tem mais lógica, né? Ele criou, mas aí acabou a eleição, ganhou, perdeu, até porque os candidatos geralmente eles usam o nome e o número, né? O que ele vai fazer? Ele vai vender aquele domínio, ele vai fechar, às vezes na próxima eleição nem é o mesmo número. Ele pode mudar o nome, tá? Com o mesmo domínio. Ele pode, por exemplo, zedascouves.com. Ele pode mudar depois, porque na verdade aquilo é um número de IP, tá? Então, como é um número, aquela numeração vai ser, desde que ele pague o domínio, vai ser sempre dele. Na verdade, como é que essa galera trabalha? Eles contratam uma empresa, ou uma pessoa, um web designer, e esse web designer, ele vai fazer esse trabalho, tá? Então, ele que vai fazer esse trabalho ali de
verificar o domínio, verificar se está tudo legal. Tá bom, pessoal? Bom, galera, o que eu quero de vocês agora? Hoje a gente tem algumas coisinhas para fazer, né? Então, primeiro tem os exercícios aí. Alguns vocês já fizeram, tá? Tem uns ali, um deles, acho que é o último, né? Só o último vocês já responderam. O último e... Deixa eu ver aqui. Só o último. E aí, a oitava, vou até pôr aqui. Esses são exercícios do livro, tá? Como a oitava aqui. Ó, lá no Wix você pode trabalhar com o seu celular, com o no computador, onde você achar melhor, tá? Deixa eu só tirar essa que a gente já fez. Então, vocês podem ir fazendo aí durante a semana, tá? Para que a gente, até semana que vem, vocês me entregarem. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Ou estamos tranquilos? Tranquilo. Bom, então, como em 10 minutinhos, vocês podem ir começando aí, tá? E aí, depois, quem precisar, quem tiver alguma pergunta, pode ir fazendo. E quem precisar sair por causa da escola, não tem problema também, tá bom? Vai lá, pessoal, pode começar.